Shalom Aleichem, uma boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado. Mais um vídeo a gente inicia agora. Eu, Rosh Hezron, e o Ravé Esdras, que hoje está conosco aqui para trazer para vocês mais uma novidade, né? Que para muitas pessoas não é tão novidade, né? Mas é importante que você preste atenção, que você pegue seu caderno, que você pegue uma caneta, que você tente anotar tudo, todos os detalhes, tá bom? E perceba aonde está contido os mistérios que Roma ocultou, né, nessa escrita do Novo Testamento, certo? Com essa escrita desses apóstolos e etc. Então, com vocês, meu amigo Ravi Esdras, que vai agora esclarecer esses pontos para vocês, tá bom? Então anota aí e fica firme, que a coisa é séria. Olá a todos, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, junto com o Rosh Hezron. Estamos na Beit HaMitzvah, em Pernambuco. É um prazer estar falando com vocês. O assunto hoje a tratar, né, relaciona-se a conflitos existentes no Novo Testamento, né? A palavra é essa, como é apresentada na Bíblia cristã, Novo Testamento, no movimento messiânico, que é a Brit Hadashah, e para nós apenas um livro que foi acoplado ao Tanar, né, para buscar no Tanar validade. Uma das coisas importantes de análise que a gente faz, né, Rosh, é porque o nosso objetivo não é bater de frente com a fé das pessoas, nem tampouco dizer para elas que elas estão erradas. Nós não temos uma verdade para impor, isso seria sofismo, e nós não somos sofistas. Cada pessoa tem o direito de acreditar naquilo que bem quer, mas desde o momento que as pessoas usam essa verdade para nós, aí sim temos o direito de contra-argumentar. E a nossa contra-argumentação vai justamente, né, em torno daquilo que as pessoas afirmam ser a verdade, né? Porque nós que estamos com o Hashem sabemos muito bem o que é válido, o que é bom para nós, mas eles nos impõem uma verdade e querem que a gente aceite de todo jeito. Então, vamos entender se a verdade deles é válida ou não. E só para deixar claro, né, que para que você fique sabendo e deixar bem claro, nós somos ortodoxos. Nós vamos falar de assuntos do seu interesse. Se você usa o Novo Testamento, é um cristão, então é interessante que você preste bem atenção, tá bom? Apesar que nós não usamos o Novo Testamento, então que isso fique bem claro, que é para você entender que isso é um esclarecimento para você, tá bom? Isso. Os personagens principais do Novo Testamento, chamam-se Jesus, né? Popularmente no meio dos judeus chamado de JC aqui no Brasil, e temos o Paulo, o Pedro, o Tiago e o João. Esses são os 5 personagens principais desse texto, né, desse livro chamado Novo Testamento. O Jesus, todo mundo sabe qual o papel que ele desempenha no cristianismo. A base do cristianismo e todas as suas vertentes é baseada justamente nesse personagem principal. Mas a teologia cristã sistemática ela é baseada em Paulo de Tarso, né? o Shaul Hachalia, como chamam, que seria o Paulo apóstolo. E é justamente sobre essa figura que nós queremos conversar, não é? Vimos e observamos várias vezes que em todo o contexto do Novo Testamento apresentado para nós, sempre vamos encontrar o Senhor Paulo, não é? Colocando as pessoas contra a Torá, e ele abertamente torna-se e revela-se, não é, um antissemita. Isso. Não é? Porque, apesar de se dizer da tribo de Benjamim, se dizer judeu, ele vai de encontro ao povo judeu, não é? E de uma forma aberta, declarada,
ao ponto de repente ele chegar e decidir viver como sempre foi, uma vida gentílica, né? E vai pregar os gentios e criar a sua própria seita. Para muitos que não sabem, a questão de seita, por exemplo, uma pessoa tem uma visão, não é? Uma visão de Deus, de Jesus, como se fala, e é o que nos passam, que seita é isso, afirmam que Ellen G. White, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, criou uma seita, porque ela teve uma visão, e nessa visão ela foi chamada, levada até o céu, viu lá a Arca da Aliança, dentro da Arca tinha as pedras com as 10 leis, os 10 mandamentos, desculpe, e lá estava o 4º mandamento, que é o Shabat, que deveria ser guardado, e estava brilhando, e a partir daí, por isso que o nome é Adventismo do Sétimo Dia. Ela disse, então se tornou espírito de profecia, seus escritos, suas palavras eram tidas como verdade absoluta. Para muitos adventistas no mundo inteiro, a palavra de Ellen G. White é mais poderosa mesmo do que a própria Bíblia em si. Se a Ellen G. White dissesse que a Bíblia não era válida, todo mundo ia acreditar nela. Joseph Smith, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ele disse que viu a Deus, viu Jesus, viu João Batista, Melquisedeque e Arão, né? Ele recebeu tudo isso e mais um camarada que chamava-se Moroni, que foi glorificado à estatura de anjo, e foi esse anjo que traz para ele então a tradução das pedras de ouro, que não sei, umas coisas de ouro, onde estava escrito o que hoje vocês conhecem como Livro de Mórmon. O Livro de Mórmon. A igreja do Evangelho Pleno, e também conhecida como a doutrina, né, da mensagem, que foi fundada por William Marion Branham, um norte-americano que também teve uma visão quando era jovem, e ele recebeu essa visão de Deus, e ele hoje é considerado como sendo o 7º anjo do Apocalipse. Ele é considerado como sendo o 8º anjo do Apocalipse. Ele passou de 7º para 8º, e ele também chegou à posição de ser hoje considerado como o próprio Jesus. Ele é tido como filho do homem, né? Vocês que são do Tabernáculo da Fé, esse é o nome aqui no Brasil, Tabernáculo da Fé, os irmãos da mensagem sabem disso, mas ele agora tem um concorrente, um africano chamado Felipe Caco Felipe, é o nono anjo, eu acho, e que agora também teve uma visão, e que as pessoas estão aí no Brasil, saíram dessa mensagem do William Marion Branham, e agora estão com o Caco Felipe, que é o anjo do Apocalipse mesmo, que vai pregar a volta do William Marion Branham, que é o próprio Filho de Deus, né? Uau. E o pessoal no Paraná, da Igreja do Tabernáculo, da Mensagem, estão dizendo que o Jesus, já que Jesus é Deus, o William Marion Branham é Deus. É uma loucura, né? Isso. É uma loucura. De onde sai todo esse pessoal? Esse pessoal sai da mensagem do William Marion Branham, que tem uma mensagem a respeito das 7 igrejas da Ásia, e ele relaciona cada personagem, cada igreja, a um personagem que teve muita proeminência, né, nessa questão. E o primeiro personagem é o Paulo de Tarso. E toda a base da profecia e desses grupos religiosos, da teologia cristã sistemática, é paulino, né? Então, o Paulo é, para nós, o verdadeiro Cristo, né? Dessa história toda, não é Jesus Cristo, é o Paulo Cristo. Porque ele tem um evangelho dele, e o Jesus que ele apresenta para as pessoas é um Jesus totalmente desprovido de qualquer... Mas ele foi o causador daquilo, né? Que ele disse, já que você não consegue imitar, me imite, né? Porque ele está imitando justamente, ele. Então... Sede meus imitadores como sou de Cristo. Né? Ou seja, Pois não imite Cristo, imite a mim, você está bem. Então, é sobre esse Paulo que a gente está falando, porque quando vem discutir conosco sobre a lei, é somente Paulo que apresenta, né? Uhum. E quando forem para você que é Binenor, para você que está começando agora o seu estudo sobre a Torá, sobre o Taná, sobre a cultura judaica, essas coisas, é importante que você possa saber que essas pessoas não têm fundamento. O fundamento deles é muito pobre, porque quando comparado com a Torá, quando justaposto com a Torá, com o Taná, tudo isso se perde. A gente não precisa ter dor de cabeça, ficar preocupado com essas coisas, porque
nenhum valor tem nisso. Mas é importante, vamos lá. Para vocês terem uma ideia, o personagem que a gente quer falar hoje é Paulo, né? Isso. Então, o Paulo, porque o Paulo sempre foi um problema. Ele não foi problema só para judeus, ele foi problema para o próprio Jesus, para os apóstolos. Não é porque o Paulo, em primeiro lugar, Luxi, é o fundador da primeira seita do cristianismo. Isso. Se o cristianismo era uma seita judaica, né? Saiu do judaísmo, vamos colocar, não cristianismo, os nazarenos eram uma seita do judaísmo, mais uma vertente do judaísmo. Aparece uma pessoa com ideia muito essênia de comunidade e de tudo mais. Ele está mais para essênio do que para qualquer outra coisa, só que um essênio com uma proposta bem mais ampla e melhorada de atingir um maior número de pessoas. Tanto é que a comunidade em Damasco é conhecida como Caminho, era uma comunidade esseni. E essa comunidade esseni vai abraçar a proposta dos nazarenos. Não de Paulo. Antes de Paulo eles já estavam lá, baseado na doutrina lá do que se chama doutrina dos apóstolos de Jesus. Sim. E Paulo vai aparecer agora, né, no livro do Atos dos Apóstolos. Né? Quando ele aparece, observe só, o livro de Atos dos Apóstolos tem 8 capítulos que fala sobre o que os apóstolos fizeram, não todos, mas apresenta bem mais Pedro, Tiago e João. Apresenta eles 3. Os outros não têm muita notícia sobre o que eles fizeram ou deixaram de fazer. Existem alguns livros que são chamados de apócrifos, que vão falar alguma coisa. Eu acho que existe até um Atos 2 que fala um pouco mais sobre eles. Mas até o 8º capítulo é isso. Depois aparecem, então, os gregos, porque aí aparece que no capítulo 6 há uma necessidade naquela comunidade, né, que as viúvas não estavam sendo atendidas no dividir do pão, na hora da assistência. E os apóstolos acharam por bem que não deveria abrir mão da palavra para estar atendendo viúva grega. Aí disse, olha, escolhe entre vocês aí 7 homens cheios do Espírito Santo, e entre esses homens vão se destacar 7 homens gregos. E dentre eles, um mais grego ainda, que era o Estevão. É o primeiro, mas infelizmente mataram o Estevinho. O Estevão foi assassinado. Aí já colocaram o Estevão também, um grego que tinha cara de anjo, sabia mais de Torá do que os próprios judeus. Né? Mas tudo bem, converteu-se lá, era grego, não era judeu, era grego, pensa bem nisso. Ele era grego, ele era prosélito dessa proposta, e aconteceu que ele gostou da proposta, ele estudou bastante, não sei como, mas ele descobriu tudo, e infelizmente mataram ele, e disseram que fomos nós que também matamos o Estevão. Todo o pessoal bom da Bíblia, no Novo Testamento, quem matou fomos nós. Não é? Disseram, nos culparam até hoje que nós matamos Jesus, e esqueceram que foram os romanos que mataram ele. Aí acham assim, não, mas mataram por quê? Os romanos mataram por causa dos judeus. Não, Jesus mesmo disse que ele dava a vida dele e tomava de volta, então ele cometeu o suicídio. Mas tudo bem, estamos tranquilos. Aí o que acontece é que depois de Estevão, no capítulo 8, no capítulo 7 tem a morte de Estevão, e a morte de Estevão aparece pela primeira vez um jovem chamado Saulo, né? Saúl, que vai aparecer. E depois ele aparece no capítulo 9 sendo convertido. Olha a conversão do Paulo. Tem 3 narrativas da conversão de Paulo. A primeira narrativa é do capítulo 9, quando ele diz que ele está no caminho com ordem dos sacerdotes, dos principais sacerdotes, e vai para uma comunidade lá em Damasco, justamente essa comunidade de caminho, para prender as pessoas. Ele ainda aspirava a morte contra a igreja. Olha que coisa interessante. É bem, né? Isso é bem pitoresco até. Ele aspirava a morte. E quando ele chega nesse caminho para Damasco, ele está numa cavalgadura. As pessoas falam que era um cavalo. Tem gente que diz que era um camelo. Eu sei que ele estava montado em alguma coisa, caiu, porque viu uma luz muito forte. E nessa luz ele escuta uma voz. As pessoas que estão com ele não escutam a voz. Né? No capítulo 9, diz que não escutaram a voz, mas viram a luz também, ficaram assustados. E da luz vem uma voz que diz assim, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí, quem és, Senhor? Ah, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, ele, nesse momento, diz que viu Jesus. Né? Isso. Porque ele teve um encontro com Jesus. Aí Jesus, olha, você vai para Damasco, fica lá, porque você vai saber o que você tem que fazer. Mas na frente aparece um discípulo do caminho, que era um essênio, que estava no caminho, que já tinha abraçado aquela posição toda, e agora vai ser mandado até Paulo, o tal de Ananias. E quando chega lá, o Ananias vai encontrar Paulo, fazer uma oração e dizer que ele é um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios. Agora, como é que esse Jesus do capítulo 9 de Atos muda de ideia? Porque ele disse que a base da igreja seria quem? Pedro.
Isso. Agora, e Pedro é enviado logo no capítulo 10 para os gentios, porque Pedro vai para a casa de Cornélio, não é? E em Cornélio, que era um centurião romano, aparece um anjo lá dizendo: olha, Cornélio, nossa, presta atenção. O Cornélio era um centurião romano. Se ele era um centurião romano, o que é que o Cornélio era? Idólatra. Isso. Né? Acreditava em um monte de Deus, inclusive no Deus de Israel. Ele estava lá na Judéia. Aí acontece que quando ele está orando e dando esmola, aparece um anjo para ele e diz assim: olha, Cornélio, você é uma pessoa muito boa, as suas esmolas chegaram até diante do Eterno. Você ainda não está muito bem, precisa você conhecer uma pessoa. Você só vai conhecer se você mandar um certo homem chamado Simão Pedro, que está na casa de fulano. Vai lá, o Pedro vai encontrar com você e vai falar umas coisas para você. Aí então, mano, nesse interim, aí Pedro está tendo uma visão. Pedro está tendo uma visão que desce um lençol do céu, cheio de animais imundos, e uma voz: Pedro, mata e come. Aí o Pedro: não, nunca comi coisa imunda. Olha, o Pedro convertido, o Pedro do Atos dos Apóstolos diz: eu não como coisa imunda. Então o Pedro guardava a lei dos alimentos. Já parou para perceber que o Pedro seguia a lei dos alimentos? Mas não dá, a história é tão bonitinha com Cornélio que nem param para pensar isso. Aí o Pedro diz: não vou fazer. Aí recolhe, desce uma vez, desce duas, desce três. Na terceira diz assim: olha, não considera imundo aquilo que Deus santificou. Aí chega o pessoal: porque se Pedro é judeu, o gentio era imundo para os judeus. É isso mesmo? Não era. Porque os estrangeiros, para nós, eram muito bem recebidos. Ainda hoje é muito bem recebido. Apesar de todas as coisas que eles possam fazer, eles são bem recebidos, não é? É uma mitzvah da Torá. É uma mitzvah da Torá. Mas tudo bem. Aí o Pedro vai até a casa do Cornélio e começa a falar, desce sobre o Cornélio. Isso é a narrativa do Atos dos Apóstolos. Eu quero que vocês entendam que nós estamos sendo aqui literais. Nós não estamos aqui dizendo que é verdade. Estamos sendo literais para poder falar sobre esse Paulo. Então agora a mensagem aos gentios está aberta através de Pedro. Dois canais, é uma concorrência, né? Agora vai ser a Globo e a Record aqui no Brasil, então vai ser a Claro e a Sky, vai ser Pedro e Paulo, né? Interessante assim, porque o contato tem que ser pelos dois, só que ganha mais forte, né? Para vocês que não sabem, o sinal da TV digital aqui em Pernambuco sofreu um problema nessa região da Mata Sul, né? Onde nós estamos morando, aqui em Pernambuco, na região de Praias. O sinal da TV digital foi embora, só ficou a Globo. Por quê? Porque a Record estava vencendo ela na luta pelo Ibope, negócio de novela. Aí a Globo conseguiu tirar a Record do ar. Então o Paulo conseguiu tirar o Pedro, porque o Pedro só conseguiu pregar para uma pessoa, que foi o Cornélio. Acabou, não tem mais Pedro. Porque a partir do capítulo 12 e 13, a partir do capítulo 13, Atos dos Apóstolos não é mais Atos dos Apóstolos, é Atos do Apóstolo Paulo. Então você tem 12 capítulos de um total de 28, onde 16 são sobre Paulo. Então, observa, esse Paulo ele é romano de nascimento, romano de formação, estuda e consegue conversar com gregos e troianos, ou seja, ele fala grego, ele fala italiano, ele fala espanhol, creio que ele falava espanhol também, que ele foi para a Espanha, então ele falava espanhol. Toda aquela região ali ainda falava hebraico, né? Então, o Paulo era o Paulo, o Pedro, o Pedro. Então, Jesus olhou: poxa vida, eu disse que era o Pedro, mas eu não gostei do Pedro. Não, o Pedro só fala hebraico e o Pedro é analfabeto. O Paulo tem mais formação. Quer dizer, uma questão seletiva, né? Um vestibular rápido ali, foi escolhido o Paulo. Então, Paulo vai ser enviado agora para todo mundo. E chegou até você que é cristão também, o Paulinho. E o Paulo, quando chega para você como o melhor, o mais capacitado, o mais inteligente, o mais espiritual, o mais preparado dos apóstolos de Jesus. Verdade? Mentira. Porque se fosse assim, quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, entre eles um tal de Judas Iscariote, que por sinal é uma questão de um trocadilho com Judá de judeus que traiu Jesus, o que vai acontecer é que ele não deixou em aberto o seguinte: olha, o Judas saiu, vocês aguardem que eu vou escolher uma pessoa lá na frente, então vocês não colocam ninguém no lugar que eu já tenho escolhido um. Porque não é assim que a coisa funciona, né?
O Jesus profetizava tanto, profetizou sobre o fim do mundo, sobre a volta dele, profetizou sobre tantas coisas. Não ia profetizar sobre o Paulinho? Ou desculpa você que não gosta do Paulinho, o Paulo de Tarso. Então o que acontece? Ele esqueceu de profetizar sobre o Paulo, ficou em aberto. O Pedro não sabia disso. O que acontece? O Pedro agora vai, no capítulo 1 de Atos, ele vai fazer uma votação. Olha, já que está em aberto a vaga de Judas, que suicidou-se, rompeu-se as suas entranhas, caiu, morreu e não faz mais parte desse ministério, vamos encontrar alguém que tenha, primeiro, esteja conosco desde o início do ministério de Jesus, tenha conhecido Jesus pessoalmente e que tivesse ali naquela hora. Existia 12. A sorte caiu sobre 2 que fizeram a votação e caiu essa votação sobre Matias. Então Matias completou o número dos 12 apóstolos. Ué, por que agora um 13º apóstolo? Não é? Por que o 13º apóstolo? Aí o Paulo vai dizer exatamente isso. Porque ele começa falando que ele é o apóstolo dos gentios. Então, se ele é o apóstolo dos gentios, enviado por quem como apóstolo? Porque o próprio Jesus disse que qualquer coisa que acontecesse depois dele sair daqui, quem ligasse, quem desligasse, seria Pedro. Se Pedro tivesse ligado Paulo como apóstolo, então Paulo seria apóstolo. Mas o Paulo não é apóstolo, porque Pedro não ligou ele, seria o Matias, mas ele se autodenomina apóstolo. Isso. Porque ele vai dizer que o apostolado dele não foi por homem nenhum. O apostolado dele foi por quem? Pelo próprio Deus. Deus e Jesus apareceu a ele e disse assim: olha, Paulo, nós estamos numa posição assim um pouco complicada aqui em cima, decidimos que você vai ser apóstolo. Fizemos uma rápida aqui, uma prévia, né? O pessoal está dando muita bola aí, o Pedro fica foi visitar você, aí com você ele agia como gentil, chegou o pessoal de Tiago, ele voltou para a lei. Eu não gostei muito do Pedro, não. Você é um mais capacitado, a gente gostou, você fala outras línguas, você fala muita língua, você fala muitas coisas, a gente gostou de você, então você vai ser o cara. Foi isso que ele falou. Então ele não foi colocado por vontade de homem nenhum, e homem nenhum instituiu ele. Se vocês aceitam isso como verdade, vocês estão negando a palavra do próprio Jesus, que disse que tudo que seria ligado no céu por Pedro seria ligado na terra, seria ligado no céu. Isso. Pedro liga Matias, ninguém liga Paulo. Então, não, porque Jesus tem a proeminência, ele é o dono de tudo, né? Então, como vocês acreditam que ele seja exatamente tudo isso que vocês acham que ele é, ele pode muito bem mudar de ideia e dizer: não, eu quero Paulo. É assim que acontece as coisas, né, Roxo? No cristianismo. Isso. Aí um outro detalhe. Quando o Paulo ele se torna esse apóstolo, né, dos gentios, ele agora começa a tentar fazer com que judeus dentro das sinagogas aceitem essa ideia que ele está apresentando. Agora, qual é a ideia base de Paulo? Olha, minha gente, o seguinte: a lei, ela foi até Jesus. Ela foi até Jesus. De Jesus para cá não existe mais a ação da lei, porque a lei ela foi escrita para a morte, não para a vida. Mas Jesus veio para a vida. O que foi que Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 17? Ele disse: não penseis que vim revogar a lei. Não vim anular, eu vim cumprir. É o que está dizendo lá. Isso para nós não é verdade nem mentira, mas para você que é cristão está dizendo lá. Então ele diz assim: eu não vim. E eu quero dizer para vocês que o céu e a terra não vai passar enquanto tudo não se cumprir da lei. Bem, o céu e a terra continuam aí, meu querido. Nós estamos falando com você. Eu estou sentado no chão que está em cima da terra. E eu te pergunto, passou? Não. Então, a lei ainda continua se cumprindo. Como é que a lei vai até Jesus? Se o próprio Jesus disse que quem não cumprir um dos menores mandamentos que está lá na lei será considerado menor, né, no reino dos céus. É maldito, mas ele disse menor, segura a onda. E ele disse que quem cumprir e ensinar os homens a cumprir será chamado maior no reino dos céus. E ele fala uma coisa, ele diz assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma podereis entrar no reino dos céus. E a justiça, meu querido, ela é baseada em critérios. A justiça tem uma aplicação. A justiça é algo abstrato que precisa de algo concreto para se manifestar. O que é a manifestação da justiça? É a aplicação da lei.
Olha que lei interessante. Então, se o Jesus disse que a lei não terminou, como é que o Paulo pode dizer hoje que terminou? Não é? Então, o Novo Testamento tem contradições e o Paulo é o contraditor por excelência, porque ele contradiz Jesus, ele contradiz Tiago, ele contradiz Pedro, ele contradiz João e ele se contradiz. O que eu gosto dele é que ele é uma pessoa muito eclética, assim, ele também não liga para ele. Era a frase que eu estava procurando, eclético. Isso. Ele fala muitas coisas, sabe? Ele fala dele mesmo, aí ele chega num momento, olha só, capítulo 7 de Romanos. Se você der uma lida no capítulo 7 de Romanos, você vai descobrir 3 coisas sobre Paulo. Primeiro, que o Paulo não escreveu Romanos sozinho. Segundo, que o Paulo era bipolar. E terceiro, que ele estava pertinho de ficar esquizofrênico. Porque no capítulo 7 ele fala assim uma coisa, ele diz assim, olha, aquilo que eu quero fazer eu não faço. Aquilo que eu mais quero fazer, eu não faço. Agora, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Miserável homem que sou. Aí ele começa a falar da lei. Não, a lei porque... Eu vou ler o texto rapidinho. Nós estamos com um tempinho aqui, para ser mais rápido. Nós vamos ter uma parte 2 desse estudo, para não cansar vocês, tá certo? Mas vai ficar melhor assim. E pedimos ao Eterno que nos ajude nesse sentido. Só de esclarecimento. Olha a frase do Paulo. A Bíblia que eu estou usando é uma Bíblia NVI de estudo, tá certo? Está aqui para você, Bíblia de estudo NVI, tá bom? Aí você abre a sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 7 de Romanos. E olha se o Paulo é ou não um bipolar. O que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Bem, a lei não é pecado. Ele está dizendo que a lei não é pecado, de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando... Olha só a frase do Paulo agora. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Ou seja, o Paulo, ele cobiçava muitas coisas. Ele era cobiçoso. É ele que está dizendo que ele era cobiçoso. Isso aí. Não é? Então ele descobriu que a lei falou para ele, ó, você é cobiçoso. A lei começou a apontar os pecados do Paulo, por isso que ele se torna contrário à lei. Aí ele diz mais, antes eu vivia sem a lei. Aí ele diz assim, antes eu vivia sem a lei. Como é que ele pode dizer que foi criado aos pés de Gamaliel? Porque a escola de Gamaliel só falava sobre a lei. Isso. Como é que ele vivia sem lei? Percebeu que é outra contradição do Paulinho? Eu acredito que nesse momento ele tomou um chá de cogumelo. Mas tudo bem, vamos lá. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Morte em quem? Nele. Porque o próprio Eterno, quando dá a lei para Moisés, o que é que ele diz? O homem que viver por isso daqui, viverá. Se você seguir a Torá, você tem vida. Moisés fala para nós, olha, está aqui a lei. Eu te coloco aqui a lei, está pertinho de você, para você não dizer que está no céu e alguém tem que ir lá buscar, não é isso, Moisés? Nem que está no fundo do mar, para você ter que pescar e está dizendo, não, está aqui na sua frente a lei. Aí ele dá um conselho, estou colocando na sua frente agora a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas, não é? E quando fala em Deuteronômio, Devarim 28, vai dizer uma coisa interessante para você. Se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus para fazer conforme tudo quanto na sua lei está escrito, seus mandamentos, seus estatutos, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Bendito, 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 bendito. Aí diz assim, se você não cumprir, aí você vai ser maldito, 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 e põe maldito nisso. Aí chega um camarada que diz que a lei é para a morte. Como para a morte? Se o Eterno, o objetivo da lei é tirar você justamente do meio das nações que estão destinadas à morte. Isso. E se você, como israelita, como seguidor do Eterno, acha que a lei é para a morte, filho, então posso te dizer uma coisa, a tua alma não é judia, foi um prazer, um dia a gente não se vê, tá bom? E ele diz mais aqui,
Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Como se ele acabou de dizer lá atrás que o mandamento gerou nele a morte? É um negócio não complicado. Faz muito longe não. Aqui, ó, ele coloca aqui, ó, ele vai dizer aqui, ó, antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Aí descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu a morte. Isso é no versículo 10. Aí no versículo 12 e 13, ele vai dizer: de fato a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Isso é o quê? Contradição. E é enorme. E você não descobre isso, não. Você não descobre que já no tempo de Paulo existia marihuana. Porque só pode, meu querido. Ou ele estava muito grogue, ou Paulo era louco. Aí ele vai dizer mais: mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso, como se o Salmo 1 diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, no mandamento do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. É vida sempre, meu querido, é folhinha verde toda hora. Aí o camarada vem me dizer isso aqui. Esse é o Paulo que a sua teologia, a sua fé está baseada. Aí ele diz mais, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, tal, aí ele diz assim: de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou. Paulo não era espiritual. E vocês vivem dizendo: o apóstolo Paulo era um apóstolo espiritual. Olha, apóstolo Paulo tinha revelações assim tremendas que outro apóstolo não teve. Claro, filho, ele está dizendo que ele não é espiritual. As revelações dele vêm de onde então? Porque os nossos profetas não eram espirituais. Eles eram espirituais? Os nossos profetas? Não eram espirituais. Ele já nascia profeta. Mas o Paulo ficou profeta, não é? Aí tornou-se espiritual, porque ele não era espiritual. Mas ele vai dizer quando que ele não é espiritual. Ele está dizendo nessa hora aqui, olha só. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou. Aí o mesmo Paulo vai dizer que o homem natural sabe das coisas que são naturais, mas o homem espiritual das coisas que são do espírito. Se ele não é espiritual, como ele pode dizer que é? Isso é contradição, mais uma vez. Aí, olha uma coisa interessante. Pois fui vendido, eu estou no versículo 14. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Você ser vendido como escravo ao pecado, parece que alguém pegou você, isso, não é? Pegou o pecado e te forçou a pecar. Eu te pergunto, como pode ele dizer isso daqui, se o pecado é uma ação voluntária do homem? Quem vendeu ele? Foi você, meu querido. Ele foi vendido ao pecado. Por quem? Então foi vendido pelo próprio Jesus ao pecado. Porque quem pode vender alguém ao pecado usando a lei? Se não ele mesmo. Então ninguém tem culpa no mundo, está todo mundo certo, como vocês falam, todo mundo está salvo, ninguém precisa fazer nada, porque todo mundo foi vendido ao pecado. Não, Paulo foi vendido? Paulo? Se o Paulo foi, eu fui tão tranquilo, porque o Paulo está de boa, eu também vou ficar. Calma, meu querido, não é assim não. Aí diz mais: não entendo o que faço. Olha, não entendo o que faço. Quando a pessoa tem a idade de Paulo, aqui eu acredito que mais de 40 anos, ele ainda não entende o que faz, eu te pergunto, como é a saúde mental dessa pessoa? Não, por favor, Lúcio, me ajuda. É debilitada. É debilitada. O negócio é sério, gente. Não é?
Eu não entendo o que faço. Ele faz sem entender, está fazendo. Então, só existe duas coisas de você fazer algo sem entender o que está fazendo. Ou você tem debilidade mental por uma questão patológica, e aí a gente pode falar também sobre a questão das doenças psiquiátricas. Ele poderia ser bipolar, quase esquizofrênico. Ou então Paulo usava alguma coisa, algum alucinógeno que fazia ele operar. Quando ele tirava assim, o que foi que eu fiz? Onde estou? Quem sou? Olha, quem é você? Orochi. Então ele diz assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então, sei que nada de bom habita em mim. Olha, ele diz que nada de bom habita nele, não é? E ele diz que ele é templo e morada do Espírito Santo. Como ele pode dizer que ele é templo e morada do Espírito Santo, se o Espírito Santo é uma coisa boa? Para você não dizer que eu estou blasfemando, tá bom? É uma coisa boa, não é? Mas aí como é que ele diz que não tem nada de bom nele? Porque ele poderia dizer: olha, eu não tenho nada de bom em mim enquanto humano, mas eu tenho o Espírito de Deus. Que ele vai falar lá em 1 Coríntios, ele vai dizer assim: olha, não manda o Senhor, mas digo eu, porque eu também tenho o Espírito de Deus. Mas aqui agora ele não está tendo o Espírito de Deus. Ele está dizendo que não tem nada bom nele. Aquilo que ele mais odeia é o que ele faz. Então, ele tinha domínio próprio. Lá de Gálatas, que ele fala que do fruto do Espírito é o domínio próprio. E ele fazia o que não queria. Então, ele não tinha domínio próprio. É mais uma contradição do Paulo. Aí, vamos mais adiante. Ele diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Meu querido, olha o que o Paulo acabou de dizer. Ele tinha vontade de seguir a lei, mas tinha uma outra lei que fazia com que ele não obedecesse à lei que é espiritual. Ou seja, ele tinha vontade de ser espiritual, mas ele era altamente carnal. E se ele está dizendo isso, ele está dizendo que qual é a outra lei que combate contra a lei do eterno? É a lei de Roma. É justamente isso. Qual era a lei? A lei onde ele foi criado, que era a lei que ia sempre de encontro a tudo que se dizia a respeito aos judeus. E Paulo foi criado nessa lei. Talvez o Gamaliel dele fosse um romano com o nome Gamaliel. Acharam bonitinho? Tem gente que acha bonito, né? Tem um amigo meu mesmo que botou o nome da filha dele, Washta, porque o Washington é um nome bonito. Ele tem uma filha, é o Washta, né? É um nome bonito, tá aí. Mas o Paulo, ele vai dizer exatamente isso para você, não é para mim. Está na sua Bíblia que você nunca leu. Ele está dizendo que ele tinha vontade de seguir a lei, que ele lá na frente, em Gálatas, vai dizer que não, a lei passou. Ele vai dizer aqui em Romanos também que a lei em Cristo, o fim da lei é Cristo. Ele vai dizer um monte de coisas contra a lei, porque ele vai perceber que quando ele se deparava com a lei dizia: você está errado, você é mentiroso, você é 171, você está pecando, você não tem condições de estar ensinando ninguém, você não pode ser quem você é, você não pode ser como você diz, você está me contando uma historinha para as pessoas. E esse mesmo Paulo, ele vai bater de frente com Tiago, que ainda guardava resquícios da lei. Ele vai bater de frente com João, que ainda guardava resquícios da lei, porque pelo que consta, Tiago, Pedro e João eram judeus, eram israelitas de verdade. Aí, no caso, quer dizer que agora começa a briga entre eles. Ah, né? Sim, porque quando ele perceber que a lei vai dizer para ele que ele não presta,
É o que ele está falando aqui, que a lei vai dizer isso para ele. E olha só para terminar, diz assim, ó, graças a Deus, aí ele vai dizer graças a Deus, né, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Ou seja, ele queria seguir a lei, mas ele não conseguia. Como ele não conseguiu seguir a lei, Paulo agora vai fazer a sua própria lei, que ele chama do meu evangelho. E nessa lei que ele chama do meu evangelho, ele vai criar as igrejas da Ásia e ele vai ensinar de acordo com o pensamento dele. Então ele vai negar toda a estrutura judaica da lei, ele vai negar toda a estrutura esseni da lei, que é o entendimento dos essênios da lei, que estava na comunidade chamada O Caminho, do qual ele foi líder. E ele, quando começa com esse pensamento, ele vai ser expulso da igreja de Jerusalém e vai ser expulso da comunidade esseni nazarena, chamada O Caminho, em Damasco. Há muita gente que diz que Shaul não existiu. Ele existiu. Ele era herodiano. Ele era da família dos herodianos. Ele não era, nunca foi judeu. Ao ponto de chegar no capítulo 9 de 1 Coríntios e dizer que ele se fez judeu para ganhar os judeus. Então isso é utilizado o artifício. Aí algumas pessoas, para defender, dizem assim, não, porque o evangelho tem que ser pregado de qualquer jeito, seja por verdade, por porfia, por intriga, por mentira. E o maior mentiroso do evangelho foi quem justamente escreveu isso lá em Filipenses. Ele manda as pessoas prega o evangelho, prega por contenda, prega por briga, e abre um lugar aqui, abre outro lugar ali, inventa, tenta, faz alguma coisa, mesmo que seja mentira. E é o que se vê hoje, né? O pessoal abrindo igreja, templo, aí o que o Paulo ensinou, não ache ruim você que é pastor de uma igreja secular, de uma Assembleia de Deus, de uma igreja batista, de uma igreja presbiteriana, não acha ruim, acha bom, porque você pregou para o seu membro que se levantou contra você, o que o Paulo ensinou para ele, que ainda que ele tenha que sair, fazer o que fez na sua igreja, estragar o que você chama de seu ministério, aí você está dizendo, não, mas ele está errado, está amaldiçoado. Tá, não, filho, Paulo disse que é para ser feito assim mesmo. E você tem que concordar com Paulo, porque a sua teologia está baseada nele. Então, essa é uma prévia, é só uma introdução, 42 minutos, só de uma conversa rápida sobre quem é Paulo de Tarso e o que ele fez historicamente na comunidade judaica, o que ele fez historicamente na comunidade esseni, o que ele fez historicamente na comunidade, vamos dizer, proto-cristã, né, que era a comunidade dos nazarenos, e o que ele continua fazendo até hoje, as mentiras do Paulo que foram repetidas tantas vezes e se tornaram em verdade. Mas o próprio João, o Tiago e o Pedro vai mostrar que o Paulinho não tinha razão. Então, isso aqui é um estudo dirigido para você que é cristão. Não é que nós estamos dizendo que isso aqui é verdade. Nós não temos isso como base de fé. Aí você vai dizer, então por que você está falando? Porque é justamente quem você usa contra nós. Quando você vem para nós para tentar nos converter, né, nos trazer à vida, aí você nos apresenta Paulo de Tarso. Eu quero só te dizer que o teu argumento com Paulo de Tarso é fraco, sem sentido. E precisa que você estude um pouquinho e que o Eterno abra a tua mente para que você possa ver que a mentira está bem diante dos seus olhos, mas você está cego achando que é verdade. Não é isso, então teremos um próximo vídeo. Isso. Continuando agora a segunda parte, que é bem mais forte. São, né, os conflitos doutrinários. Os conflitos doutrinários entre Paulo e os apóstolos. E Paulo e Jesus. Né? E Paulo e Jesus. Né? Então, pessoal, fica ativo aí com a gente. Fica ligado no nosso canal, tá bom? Compartilha esse vídeo aí com teus amigos, com tua família, tá bom? Você pode refutar à vontade, não tem importância. A importância tem em você saber da verdade. Eu sei que você vai relutar em aceitá-la, mas aos poucos você vai percebendo. Se você for uma pessoa de mente esclarecida, uma pessoa de mente aberta, você vai perceber a verdade quando ela chega, tá bom? Então que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele abra sua mente e resplandeça seu rosto sobre vocês e dê muito shalom. Shalom Aleichem, Lehitraot.